Imagine uma cidade inteira construída do zero. Prédios novinhos, ruas largas, hotel, shopping, universidade, centro de convenções. Tudo pronto, tudo impecável. Só que tem um detalhe: ninguém quer morar. Pois é, shopping centers vazios, universidades sem alunos, apartamentos novos, mas totalmente abandonados. Uma cidade com infraestrutura de primeiro mundo que hoje parece um cenário de filme pós-apocalíptico. E o mais irônico, ela foi toda planejada, construída com dinheiro público, apoio de uma gigante alemã e recheada de promessas sobre o futuro. Mas em vez de progresso, virou símbolo de desperdício. Que lugar é esse? O que deu errado? Por que ninguém quis morar nesse lugar? Tudo isso e muito mais, você vai descobrir agora. No Belo Mundo de hoje, vamos para o México, para te mostrar os bastidores de um dos maiores fracassos urbanos. Um lugar que nasceu para ser o futuro e virou apenas mais um erro caro no meio do nada. Número 1. Localização e dados gerais. A nossa viagem de hoje começa num daqueles lugares que quase ninguém sabe apontar no mapa: San José Chiapa, um município pequeno, rural, escondido no interior do estado de Puebla, no México. Fica a menos de 1 hora da capital estadual, mas parece estar a décadas de distância. Estradas simples, paisagens abertas, poucas construções e um silêncio que domina tudo. Até 2012, era só mais um ponto esquecido, daqueles que passam batido até pelos vizinhos. Foi então que veio o anúncio que ninguém esperava. A Audi, uma das maiores montadoras de carros de luxo do mundo, escolheu justamente esse pedaço isolado para erguer sua nova fábrica no continente americano. Nada de capital, nada de polo industrial consolidado. A decisão caiu sobre um terreno barato, em uma área praticamente parada no tempo. E isso acendeu um alerta de oportunidade dentro do governo do estado. Se uma gigante alemã estava disposta a investir pesado ali, com promessa de milhares de empregos, por que não transformar a região em algo muito maior? Ao invés de um simples bairro ou distrito industrial, veio a ideia ousada: construir uma cidade inteira do zero. Uma cidade planejada, moderna, com tudo funcionando desde o primeiro dia: moradias, escolas, hospitais, comércio, lazer, transporte, tudo integrado. Assim nasceu a proposta da Cidade Modelo. Um projeto ambicioso, pensado para abrigar não só os funcionários da Audi e suas famílias, mas também atrair empresas, estudantes, prestadores de serviço e comerciantes. A promessa era de um ecossistema urbano completo, com universidades, centro de convenções, áreas verdes, transporte público, ciclovias e até um shopping center. Tudo funcionando como uma engrenagem bem montada. O discurso oficial falava em uma cidade inteligente, com crescimento controlado e qualidade de vida. Teve político dizendo que, em poucos anos, ela seria a segunda maior cidade do estado, perdendo apenas para a capital, Puebla. No papel, parecia fazer sentido. O acesso às rodovias era fácil, a logística favorecia a produção e a região já tinha tradição no setor automotivo. A própria Volkswagen opera em Puebla desde os anos 60. O plano foi dividido em etapas. Primeiro, viriam as casas, escolas e os serviços básicos. Depois, os bairros sustentáveis, o transporte coletivo eficiente e a meta ousada: fazer com que 70% da população não precisasse de carro no dia a dia. A ideia era simples e ambiciosa: morar, trabalhar, estudar e viver no mesmo lugar, com segurança, praticidade e infraestrutura de ponta. No discurso, era bonito de ouvir. Soava moderno, inovador, até visionário. Mas, como a gente vai ver, o que parecia perfeito no papel começou a desandar. Número 2. O começo do fim. Com a fábrica da Audi saindo do papel, era hora de colocar em pé o que seria, nas palavras do governo, a cidade do futuro. A famosa Ciudad Modelo, que até então era só uma maquete bem feita e um discurso cheio de promessas, começou a tomar forma,
e em ritmo acelerado. Entre 2014 e 2015, as obras ganharam corpo com uma mobilização pesada do governo estadual de Puebla. Vieram as novas estradas de acesso, redes de água e esgoto, energia elétrica, internet de fibra óptica e iluminação pública. Só essa etapa de infraestrutura básica consumiu mais de 1,5 bilhão de pesos mexicanos, o equivalente a quase 400 milhões de reais em dinheiro público. E num primeiro olhar, tudo parecia caminhar bem. Foram erguidas centenas de casas e apartamentos, um centro de convenções moderno, shopping center, praças arborizadas, parque esportivo e até um lago artificial, desses feitos mais para valorizar visualmente do que para usar de verdade. Além disso, surgiram os prédios públicos essenciais. Foi construída uma clínica do IMSS, o Instituto Mexicano do Seguro Social, algo parecido com a junção do INSS com o SUS aqui no Brasil, oferecendo tanto atendimento médico quanto benefícios para quem trabalha com carteira assinada. Inaugurado um centro médico, escolas públicas de ensino fundamental e médio e 2 polos universitários. Um deles era da BUAP, a Universidade Autônoma de Puebla, a principal instituição pública do estado. O outro, uma universidade tecnológica bilíngue, voltada para o setor industrial, pensada justamente para formar mão de obra local para o ecossistema da Audi. Para fechar o pacote, ainda vieram um hotel novo, terminal de ônibus, mercado municipal e avenidas largas, todas com aquele jeitão de cidade organizada, planejada, com tudo no lugar. A ideia era criar um espaço onde fosse possível morar, estudar, trabalhar e viver, tudo sem sair dali. Até a iniciativa privada embarcou no sonho. O Grupo AISA, uma incorporadora mexicana, ficou responsável por parte das moradias. Construíram blocos com fachada branca, varanda e aquele visual típico de condomínio recém-entregue, pensados especialmente para atrair os futuros funcionários da Audi e suas famílias. E como cereja do bolo, veio o lançamento do Parque Industrial Finsa 2, um terreno de 86 hectares reservado exclusivamente para fornecedores da montadora. A proposta era formar uma cadeia produtiva completa ao redor da fábrica, com potencial para gerar até 20 mil empregos diretos e indiretos. Tudo pensado para transformar a região num polo industrial de peso. Em 2016, a fábrica da Audi foi oficialmente inaugurada. E no papel, a cidade modelo estava pronta. Ruas impecáveis, prédios novos, serviços públicos ativos, tudo nos trinques. Para quem olhava de fora, parecia o começo de uma história de sucesso, e até foi, mas só até certo ponto, porque quando tudo estava pronto, o que faltou foi justamente o mais básico: gente. As casas ficaram vazias, as ruas silenciosas. A cidade, que tinha tudo para dar certo, simplesmente não aconteceu. E é aí que começa o lado B dessa história. Número 3. Boa, mas nem tanto. Não demorou muito para o encanto virar frustração. Assim que as primeiras estruturas ficaram prontas, os problemas começaram a aparecer. E ficou evidente que a tal cidade modelo estava longe de ser funcional. O primeiro obstáculo era o preço das moradias. Casas e apartamentos foram lançados com valores elevados, quase em padrão de luxo, completamente fora da realidade da maioria dos operários da Audi. Em cidades vizinhas, havia imóveis até 18% mais baratos, a apenas 10 minutos da fábrica, com muito mais estrutura ao redor. Diante disso, muitos trabalhadores nem cogitaram se mudar para lá. E o preço alto não era o único empecilho. A localização também pesava. A cidade modelo foi construída praticamente no meio do nada. O trajeto até a capital, Puebla, levava quase 2 horas de carro, incluindo pedágios caros no caminho. Entre gasolina, tempo perdido e custo de vida elevado, viver ali parecia mais um transtorno do que um benefício. A infraestrutura básica também deixava a desejar. O transporte público existia, mas com apenas um ônibus por hora.
comércio local era inexistente. Não havia padaria, farmácia, nem um mercadinho. Moradores relatavam que precisavam dirigir até outra cidade só para comprar pão ou um remédio. Na área da saúde, a situação era precária. O posto local não oferecia atendimento de emergência nem funcionava 24 horas. Sem ambulância disponível, qualquer urgência exigia deslocamento para outro município, o que na prática podia levar mais de 1 hora até um hospital. Trocar cidades consolidadas por um projeto ainda inacabado parecia arriscado demais. Ou seja, a cidade não foi tão bem planejada assim, não é mesmo? Quando o plano começou a naufragar, a Audi tentou agir. Em 2021, a própria montadora enviou um comunicado interno sugerindo que seus funcionários considerassem a ideia de se mudar para São José Chiapa. O tom era amigável, com argumentos como mais qualidade de vida, menos deslocamento, mais praticidade. Mas o efeito foi o oposto. Muita gente entendeu aquilo como uma pressão disfarçada, e a reação veio rápido, e foi negativa. Nos grupos internos e nas redes sociais, os trabalhadores foram diretos. Não estavam dispostos a viver numa cidade isolada, sem estrutura e sem vida. Teve gente que descreveu o lugar como bonito por fora, mas sem alma. Outros foram ainda mais sinceros. Ninguém queria criar os filhos num lugar que parecia um cenário abandonado. O impasse ficou tão visível que até o governador da época, Miguel Barbosa, acabou se manifestando. Disse que seria bom ver a cidade finalmente ocupada, mas reconheceu que não dava para forçar ninguém a viver onde não quer. E assim, o projeto seguiu de pé, mas vazio. Casas construídas, postes acesos, janelas fechadas. Uma cidade feita para muitos, mas habitada por quase ninguém. Na teoria, parecia uma revolução urbana. Na prática, era só um conjunto de blocos bonitos largados no meio do interior. Tanto que muita gente começou a se referir ao lugar como um fraccionamento, um termo comum no México para descrever condomínios isolados, desconectados da cidade real. A cidade modelo, que foi pensada para ser um centro urbano vivo, mais parecia um cemitério. Mas acha que a cidade foi o único fracasso? Claro que não. Número 4. A coleção de fracassos. Lembra do Parque Industrial Finsa 2? Aquele terreno enorme que seria vizinho da cidade modelo, feito sob medida para atrair fornecedores da Audi, gerar milhares de empregos e consolidar um polo automotivo moderno e integrado? Pois é, esse também foi outro projeto fracassado. Na teoria, a ideia parecia perfeita. Localização estratégica, a menos de 5 minutos da fábrica da Audi. Com toda a infraestrutura pronta, acesso facilitado por rodovias e espaço de sobra para abrigar dezenas de empresas. Mas na prática, a realidade foi outra. 2 anos após a inauguração da planta da Audi, o cenário desse parque industrial era de abandono. O espaço de 86 hectares seguia asfaltado, cercado, com iluminação pública funcionando, mas sem uma única grande fornecedora instalada. Nenhuma. As empresas preferiram continuar operando mais perto da capital Puebla ou migraram para outros estados com melhor estrutura urbana e custos mais viáveis. Aquela concentração de galpões, máquinas, caminhões e operários simplesmente não aconteceu. Em 2019, a imprensa local descreveu aquilo como deserto industrial. As imagens mostravam um campo silencioso, com placas de vende-se e aluga-se, e mato crescendo nas bordas das ruas. A tão comentada meta de 20 mil empregos ficou só no discurso. Hoje, apenas algumas empresas de pequeno porte ocupam o espaço, e com uma movimentação tão baixa que mal impacta a economia da região. Esse fracasso não ficou limitado aos muros do parque. Sem os fornecedores por perto, a própria fábrica da Audi começou a sentir os efeitos. A logística ficou mais cara e mais demorada. Com peças e insumos vindo de longe, os custos subiram, os prazos apertaram e todo o ecossistema pensado para ser ágil e eficiente virou um quebra-cabeça mal montado.
No fim, o que deveria ser o motor da cidade virou só mais um terreno vazio. Um parque industrial sem indústrias, colado em uma cidade sem moradores. Mas sabe o que era mais engraçado? Número 5. Expectativa versus realidade. Enquanto tudo isso acontecia, o marketing institucional seguia firme no faz de conta. Nos sites oficiais do governo de Puebla, a cidade modelo ainda era descrita como uma cidade inteligente, pensada para gerar negócios, crescimento e qualidade de vida. Vídeos promocionais mostravam ruas amplas, prédios modernos, sorrisos em câmera lenta e frases motivacionais. Tudo parecia funcionar. Tudo parecia vivo. Mas bastava visitar o local para perceber o contrário. Segundo uma reportagem de 2023, menos de 1% das moradias construídas chegou a ser ocupada. Dezenas de milhares de pessoas deveriam estar ali. Mas o que se vê são casas trancadas, mais de 700 abandonadas e muitas já apresentando sinais de deterioração. O shopping, que seria um centro de consumo e lazer, tem pouquíssimas lojas funcionando. As escolas e universidades até operam, mas com capacidade bem abaixo do previsto, atendendo moradores de fora ou funcionando mais como polos de extensão. O centro de convenções, uma das joias do projeto, raramente recebe eventos. E o hotel, ali ao lado da fábrica, vive quase sempre vazio, hospedando um ou outro funcionário da Audi em visita técnica. Nenhum deles fixa residência. Com tanto espaço pronto e tão pouca gente, não demorou para a cidade ganhar um apelido amargo: Cidade Fantasma. E é difícil discordar. Basta andar por ali fora do horário comercial para entender. Tudo limpo, tudo novo e tudo vazio. Uma cidade pronta que nunca chegou a começar. Número 6. O último apaga a luz. Hoje, mais de 7 anos depois da inauguração, a cidade modelo de San José Chiapa continua lá, de pé, asfaltada, iluminada, mas vazia. Quem anda por suas ruas sente a estranheza no ar. Postes acesos iluminando avenidas sem carros, praças sem crianças, prédios novinhos com janelas sempre fechadas. Parte da infraestrutura já começa a mostrar sinais de abandono: mato alto, placas desgastadas, equipamentos enferrujando sem uso. E não é o primeiro fracasso do tipo no México. Projetos como o das cidades rurais sustentáveis de Chiapas, lá no sul do país, também terminaram em abandono, mato alto e portas arrombadas. Casas novinhas, sem água, sem luz, sem moradores. A história se repete. Governos tentando criar cidades do zero, mas esquecendo que uma cidade não nasce de cimento. Ainda assim, o governo de Puebla tenta dar um novo rumo à cidade modelo. Em 2024, o governador eleito anunciou um plano de reconversão: transformar o local em uma capital da tecnologia, atraindo startups, universidades e fábricas do setor de inovação. A proposta inclui investimento pesado, parceria público-privada e até uma nova subestação elétrica. Parece promissor, mas a população local já ouviu promessas demais. Trazer vida de volta para lá vai exigir muito mais do que dinheiro. Vai ser preciso convencer pessoas reais a apostarem de novo num projeto que já nasceu desacreditado. Talvez, quem sabe, a cidade modelo ainda tenha uma segunda chance. Talvez os laboratórios e incubadoras do futuro tomem o lugar dos galpões vazios. Mas por enquanto, ela segue ali. Fantasma. E aí? Você moraria num lugar assim? Ou passaria longe de um projeto que nasceu moderno demais para funcionar? Comenta aí embaixo o que você acha e já deixa o like se curtiu o vídeo. E não esquece de se inscrever no canal para mais histórias desse belo mundo. A gente se vê no próximo.